Agora nós entramos na parte de cálculo de potência, que vai valer tanto como cálculo de potência em meios ópticos, que a gente consegue determinar de acordo com as atenuações e características do cabo, do transmissor, do receptor de fibra óptica, qual a distância máxima do enlace. E também a gente consegue usar uma análise similar com outros parâmetros para distância máxima de comunicação em uma rede sem fio. Essa série de cálculos que a gente fala aqui, ela se chama balanço ou orçamento de potência do sinal no enlace de comunicação. O enlace é tudo isso que está entre um transmissor e um receptor, no meio do caminho. Os termos que a gente vai utilizar aqui. A potência transmitida é a potência do sinal irradiada por um transmissor. Pode ser luz, fibra óptica, pode ser potência no espectro eletromagnético. Em uma determinada direção. A determinada direção só vale quando a gente fala em meio aberto, porque quando for um meio óptico, é óbvio que é a potência do sinal acoplada na entrada da fibra. A potência recebida é a potência que chega na entrada do receptor, seja na antena do receptor, seja no receptor de fibra óptica, que a gente viu aquelas interfaces, tipo a ponta do cabo SC lá que vai ligado no transceiver. A perda é a soma de toda a atenuação sofrida no sinal ao longo do caminho percorrido, e ela é apresentada em dB. As perdas são a soma de todas as perdas e reflexão de sinal. E em propagação em meio aberto, ela pode ser resultado de característica atmosférica como chuva, nevoeiro, ou então de obstrução de objetos no meio do caminho também, como também há uma perda devido à distância, que é natural. Mesmo que não tivesse ar, não tivesse nenhuma obstrução, fosse visada direta, o sinal é atenuado por quadrado da distância. Então, e na fibra óptica, a perda é relacionada com emendas, com conectores, acopladores, que é dois conectores ligados no outro, tudo isso junto. O quarto termo é a sensibilidade do receptor. Esse parâmetro indica a potência mínima de entrada recebida que garante a operação do enlace de comunicação seja satisfatória usando esse equipamento. Um equipamento com sensibilidade do receptor menor quer dizer que ele vai conseguir operar com uma potência de entrada menor. Por uma mesma configuração, ele vai aceitar então uma atenuação menor. Significa que uma sensibilidade do receptor, quanto menor, melhor. Vai garantir que ele vai operar mesmo que o sinal for mais atenuado. Resultado em uma comunicação por fibra óptica, o enlace pode ser mais longo. Comunicação por meio sem fio, os dispositivos podem ser separados por maior distância, ou então pode ter mais atenuação devido a obstruções, por exemplo, de objetos no meio do caminho. Essa análise ela é realizada tanto para confirmar se o enlace de comunicação opera nas condições propostas, como para dimensionar a distância máxima que o meio de comunicação pode atender. Nós vamos ver os dois casos separados, porque o enlace de fibra óptica e o enlace de comunicação sem fio, porque eles vão ter algumas características diferentes na comunicação sem fio. O enlace de fibra óptica é o caso mais simples. Os elementos principais que a gente tem, que são a fonte óptica, o receptor, que no caso aqui está ilustrado como um medidor de potência, um acoplador óptico, que é dois conectores, um que vem do lado de cá, pode ser do dispositivo, e um que vem do lado de cá, que é o conector que vem lá da operadora. Eles são conectados um de frente ao outro. E uma pecinha plástica que é posta ali para eles ficarem perfeitamente alinhados. É simplesmente uma emenda, mas feita com dois conectores. E uma emenda que é feita por meio de fusão, geralmente, aquela que a gente viu lá como se faz aquele procedimento de fusão, também tem no meio do caminho. A gente tem aqui no meio quilômetros de cabo, às vezes, também, que se espalham aí por quilômetros de distância. Talvez uma ou mais emendas no meio do caminho, porque afinal, na ponta do quando acabou um carretel, eu vou começar outro carretel, eu tenho que emendar os cabos de fibra óptica no meio do caminho. Eventualmente teve um rompimento, eu vou ter que remendar ele, emendas também. Outro acoplador óptico lá na entrada do outro dispositivo. E o dispositivo de destino, que aqui pode ser um medidor ou pode ser o outro lado da interface de comunicação. Nesse nosso exemplo, a gente vai pegar valores típicos aqui, que a potência do transmissor é 5 dBm. O que significava o M mesmo quando a gente viu lá sobre unidades relativas? Vocês falaram que eu tinha visto bastante, a gente fez uma revisão no início do semestre. Ah, me lembro, dB mili? dB mili, isso aí. 5 dB
seria uma unidade relativa, que é um ganho entre uma potência e outra potência. A gente faz aquelas conversões, a gente tem, lembra aquela expressão que envolve um logaritmo, que é o valor em dB para a potência é 20 log base 10 da potência que a gente está medindo sobre uma potência de referência, P0. Se a gente só falar 5 dB, é a relação entre duas potências quaisquer. Se a gente falar I5 dB milli, a potência assume que a potência de referência é 1 miliwatts. Então, na verdade, o que o 5 dB milli indica é um valor de potência. Porque ele está dizendo, isso aqui, esse P de cima aqui, ele vale 5 dB a mais que 1 miliwatt. É quase o dobro. Desculpe, é quase 4 vezes mais que 1 miliwatt. 6 dB seria 4 vezes mais. Então 5 miliwatts é alguma coisa ali entre 3 e 4 vezes 1 miliwatt. A sensibilidade do receptor também é um valor em dB milli, porque também é uma potência. E se eu perguntar para vocês agora, o que é maior, menos 12 dB milli ou 5 dB milli, vocês vão me responder que a potência maior é 5 dB milli é uma potência positiva, quer dizer que é mais que 1 miliwatt. Menos 12 dB milli, se é negativo em dB, significa que é abaixo, quer dizer que a potência que eu estou medindo, calculando lá em cima, está muito abaixo, é negativo em relação, foi atenuada em 12 dB em relação a 1 dB milli. Então é óbvio que a potência do transmissor é maior do que a potência mínima necessária para a operação do receptor, que é a sensibilidade dele. Característica do cabo óptico, como a gente viu lá em fibras ópticas tipo mono-modo principalmente, é que tem uma certa perda por causa do dB de quilômetro, dB de comprimento do cabo. Então, tipicamente ali 1,5 dB por quilômetro. Se eu tenho uma extensão de 8 km, eu tenho 1,5 dB por quilômetro vezes 8 km, corta unidade com unidade, e eu tenho 1,5 dá 12 dB, atenuação total do enlace óptico da parte do cabo, em função da distância dele. Isso não é um valor de potência, isso aqui é um valor de ganho, 12 dB. Então, se a gente voltar lá para a revisão sobre unidades relativas, eu posso operar uma unidade em potência de 5 dB, subtrair a atenuação e ter um valor em dBm também como resultado da potência que chega no receptor. A gente vai ver detalhes desse cálculo. É típico considerar que cada acoplador ou cada emenda realizada no cabo tem 0,5 dB para um orçamento para ele ter uma folga de segurança. Nunca uma emenda com mais que 0,5 dB vai ser considerada razoável ou boa. Então, essa é a atenuação que cada um dos elementos, acoplador ou emenda, vai inserir no enlace óptico. E eu vou limpar agora aqui para a gente fazer os cálculos em cima desse exemplo. Nesse exemplo, eu vou perguntar para vocês: qual a perda máxima tolerada nesse link ou enlace de comunicação? Qual a perda máxima no enlace inteiro? A perda máxima é o resultado de ter um acoplador, uma emenda, 8 km de cabo, uma emenda e outro acoplador aqui também. É tudo isso aqui. E como todos eles têm atenuações em dB, 0,5 dB por elemento e tanto dB por quilômetro vezes 0 quilômetro, eu posso tomar diretamente esses valores de dB e vou ter uma atenuação. Então eu tenho dois acopladores ópticos, que são conectores ligados um ao outro, dá 1 dB a perda total, atenuação. Eu tenho duas emendas, mais 1 dB também, e eu tenho 8 km de cabo, que dá 12 dB. A atenuação total, e o valor que vai nos importar aqui, é 14 dB, estimada com esses valores aqui, parâmetros desse enlace de comunicação. Quer dizer, o sinal nessa ponta aqui vai chegar diminuído em 14 dB em relação ao que é transmitido. A pergunta seguinte é: qual a perda máxima tolerada em função desse receptor e desse transmissor específico que são utilizados?
Aí vem uma coisa importante que relaciona os conceitos que a gente viu lá em cima. A atenuação máxima tolerada é a diferença entre o que é transmitido e a potência mínima que tem que chegar no receptor para ele funcionar bem, que se chama sensibilidade no receptor. Nesse caso, a potência transmitida é 5 dB mili, menos a sensibilidade, que é menos 12 dB mili. Se a gente voltar na nossa revisão de unidades relativas, quando eu opero dB mili com dB mili, o resultado é dB. Então eu tenho 17 dB como resultado. Eu estou dizendo a relação entre o que foi transmitido naquela fibra óptica e o mínimo que precisa chegar do outro lado é 17 dB. Essa, então, é a atenuação máxima tolerada. Para que a gente vai usar essa informação agora? Agora a gente quer fazer a avaliação, que é o nosso resultado final. Vai funcionar ou não vai funcionar esse enlace de comunicação? Esse link deve operar em conformidade com a configuração apresentada, com essa configuração de emendas, conectores, acopladores e cabo, transmissor e receptor. Eu posso fazer essa avaliação de duas alternativas. As duas vão dar o mesmo resultado sempre. A primeira possibilidade é a atenuação estimada, que é aquela que a gente calculou primeiro, é menor do que a máxima atenuação tolerada? Ou seja, o que eu calculei no item 1 é menor do que o que eu calculei no item 2? Nesse nosso caso, esse 14 dB lá em cima é menor do que o 17. Ou seja, ele tolera mais atenuação do que eu estimei que vai acontecer. O resultado vai operar corretamente. Ok, é uma configuração válida, pode implementar, manda ver que vai funcionar de forma confiável. Uma das alternativas de fazer esse cálculo. A outra alternativa é comparar a potência recebida com a sensibilidade do receptor. Se ele receber mais potência do que a mínima necessária para operar, é bandeira verde, manda ver. A potência transmitida é 5 dB mili. E a atenuação é 14 dB, estimada no item 1 lá em cima. Então, 5 dB mili menos 14 dB, que é a atenuação. Eu operei dB mili com dB, o resultado é em dB mili também. 5 menos 14, menos 9 dB mili. Então vai chegar em torno de menos 9 dB mili de potência. O menos 9, agora tem que lembrar da questão da comparação, né? O menos 9 é maior do que menos 12, porque são valores negativos, que é a sensibilidade. A sensibilidade é a potência mínima que tem que chegar. Já que a sensibilidade é menor, perfeito, vai chegar a mais potência do que necessário para operar e a conclusão é a mesma. Então, deve operar corretamente. Qualquer um dos dois caminhos eles fazem sentido. É a mesma análise por duas interpretações diferentes. Então, a atenuação é menor do que a atenuação máxima tolerada, garante que ele vai operar. Também, de forma análoga, é óbvio que a potência recebida é maior do que a sensibilidade. Perfeito. Então, 100%. Assim ele vai operar. Agora, talvez o resultado não seria o mesmo se eu dissesse que a distância aqui no meio, tem 12 km ou 15 km, ou se eu dissesse que tem mais duas emendas no meio do caminho, foi necessário fazer uma emenda por um rompimento ou algo do tipo. Poderia reavaliar esse mesmo equacionamento de novo. Tranquilo de seguir esse equacionamento, esses 4 conceitos que a gente tratou até agora? Tranquilo. Tranquilo. Ótimo, então. Exercício para vocês. Vamos fazer agora aqui. Em um enlace de fibra óptica tipo monomodo, OM1, o transmissor tem potência 3 dB mili. O receptor tem sensibilidade menos 14 dBm. Que informações vocês já têm que vão ser úteis? 3 e menos 14. 3 menos 14 e OM1 me diz quanto dB por quilômetro, por norma, ele pode ter. A gente vai consultar na aula anterior que está a tabela pronta disso aqui. Então, OM1 já diz a atenuação máxima por quilômetro que pode ter. OM2 é menor ainda, mas a gente vai usar OM1. Considere perdas por atenuação nas emendas 0,3, que é uma razoavelmente boa ainda a atenuação, e também nos conectores. 0,5
dB nos conectores. Só tem um conector em cada ponta. É basicamente a situação mais normal. Um conector em cada ponta, não tem acopladores, não tem mais nada no meio do caminho. Sempre que houver uma descontinuidade no cabo, uma emenda será realizada, tá bom? Ok? Toda vez que eu precisar emendar, não sei quantas emendas tem. Só que ao instalar esse enlace de comunicação, eu usei carretéis de 2 km de comprimento. Quer dizer que cada 2 km a mais de distância de comunicação vai ter uma emenda a mais. Qual a distância máxima de comunicação estimada para esse enlace de comunicação? Isso aqui poderia ser o típico da instalação de uma fibra óptica aí em uma instalação pública aí. Entre aqui e o prédio ou a central da minha operadora lá, eu tenho N quilômetros. Qual quilometragem máxima que eu consigo? Se eu sei que a cada 2 km eu vou ter que fazer uma emenda, vou ter que botar uma caixa ali e emendar o cabo. Qual a distância máxima de comunicação, então? Vou aproveitar aqui e já dar um atalho para vocês. Vamos dar uma olhada na aula anterior, em que a gente tem a tabela lá em meios ópticos, em qual a característica da fibra OM1. É 3.5 dB por quilômetro e 1.5 dB por quilômetro. Me desculpe, eu botei uma coisa errada ali. Eu me referia a OS1. A OS1? OS1. Eu acho que a minha nomenclatura foi errada porque fibra monomodo, ela só considera essa perda de 1 dB por quilômetro. A multimodo também tem que avaliar a largura de banda de frequências. Lembram? Quanto mais longa, mais lenta fica. Então, nós não vamos avaliar isso da questão do dB quilômetro, tá? Então, vamos só pela estimativa da monomodo, tipo OS1. Certo? Considere, então, 1 dB por quilômetro é o comprimento da fibra. Façam os seus cálculos, mas lembrem que aqui, nesse caso, nós vamos ter que estimar. Se tiver 1 quilômetro, funciona? Se tiver 2, se tiver 3, opa, vai ter que ter uma emenda a mais. 3 quilômetros. 4, 5, vai ter que ter 2 emendas. Cada 2 quilômetros vai somando uma emenda a mais. Então, deixa como exercício e vamos fazer agora isso aqui. Para resolver agora, eu tenho que pegar... Eu posso pegar a potência recebida. Aqui embaixo nessa fórmula eu fiz exatamente isso. Eu peguei a potência recebida, que é potência transmitida menos atenuação, menos 9.2 dBm. A potência recebida é maior que a sensibilidade, eu avalio nessa célula aqui de baixo. A potência recebida é maior que a sensibilidade, é maior ainda, porque menos 9,2 é maior do que menos 14, que é a sensibilidade do receptor. Então, ok, ainda opera corretamente. Para não precisar ficar fazendo muitas vezes manualmente, eu fui aumentando aqui, então. 11 km, aumentou a perda, ainda maior que a sensibilidade. 12 km, ainda maior. 13 km, tem uma emenda a mais. Mas ainda assim, 12,8 é maior do que menos 14. 14 km, 13,8 dB potência recebida ainda segue sendo maior do que menos 14 dBm, que é a sensibilidade. 15 km já não rola. Então 15 km passou do ponto. Vamos ver 14,5. A atenuação ainda é maior. Acho que é 14. 14 redondo? Eu fiz um cálculo ali que deu mais ou menos aí, deu 14 e pouco. Tá, para mim também fechou. 14 quilômetros dá exatamente 6 emendas, porque afinal são 7 lances de 2 km inteiro, carretéis inteiros. Dá exatamente 6 emendas no meio, né? Mais 12 conectores, cada conector tem 0,5 dB. Atenuação 16,8. Na verdade, ali as emendas dá uma atenuação de 2,5. Isso, 6 vezes 0,3. Só da distância. Olha só que injusto, 16,8, né? É menor que 17. Mas se eu botar mais 100 metros no enlace, 14,1, eu tenho que fazer mais uma emenda. Aí passa muito a atenuação do que a atenuação tolerada, ó. Então já não vale, né? Mais 100 metros, a atenuação já passa muito por causa da emenda extra que vai ter lá. Então, nesse caso aí seriam 14 km, uma estimativa razoável que vai funcionar com certeza, porque com essas emendas que tem e a atenuação por quilômetro é tranquilo. Isso aqui é um procedimento de projeto e a gente tem que também ter um certo senso crítico, que
Essa estimativa de que tem 0,3 dB por emenda varia muito do método usado, do cuidado para fazer as emendas, né? É difícil que seja mais que isso. Os conectores, por norma, não pode ser maior que isso a perda. Então, sempre os fabricantes vão garantir que é menos que isso. E aquela atenuação do OS1, na verdade, lá, que é a fibra multimodo, que é 1 dB por quilômetro, com certeza tem que ser menor que 1 dB por quilômetro, para que, em pior caso, o fabricante dá 1 dB por quilômetro. Então, em geral, essa estimativa aqui é um pouquinho conservadora, mas ela dá uma margem de segurança para garantir que opera. Então, a nossa resposta seria aqui, a máxima distância de comunicação nesse enlace seria 14 km. Deu para acompanhar tranquilo até aqui? Nós vamos entrar num assunto um pouquinho mais chatinho agora, que tem mais equacionamentos. Dúvidas até aqui é importante. Tranquilo. Tranquilo. Ok, tranquilo. Num enlace de radiofrequência, a gente tem outras considerações agora. As perdas ou atenuações acontecem no espaço aberto, mesmo que não tenha nada obstruído no meio do caminho, porque cai com o quadrado da distância a potência. É equivalente mais ou menos ao que a gente viu nos cabos de fibra óptica agora, mas tem uma equação, não é diretamente o valor multiplicado pela distância. Também tem que considerar que nas pontas do enlace pode ter cabos para ligar a antena até o transmissor e receptor. Eu tenho que considerar a diretividade das antenas. As antenas bem diretivas, elas estão bem apontadas uma para a outra, elas dão um ganho. Nesse caso, elas são melhores. E caso hajam obstáculos no meio, a gente tem métodos de estimar a perda que esse obstáculo vai causar. No primeiro caso, em que não há obstruções, a gente diz que não existem obstáculos próximos à linha divisada. A primeira interpretação seria, olha, se eu estou numa posição de uma antena e eu enxergo a outra antena, tem linha divisada, né? Dá para enxergar uma para outra. Na verdade, não. Na realidade, o sinal ele não se propaga somente numa linha absolutamente reta, mas ele tem um certo espalhamento, uma forma de arcos, que também interferem. Então, se eu estiver vendo só a pontinha da antena lá, mas eu enxergo a antena no outro lado do enlace, mas tem um prédio que praticamente tapa ela, chega muito perto dela, vai tapar a parte do sinal aqui embaixo. Ó. Mesmo que diretamente olhando eu consiga enxergar ela. Então a gente tem que considerar que aqui é o centro, o sinal como se ele ocupasse uma certa área de uma seção maior aqui para se propagar. E essa área na qual o sinal se propaga é maior quanto maior a distância entre o transmissor e o receptor. Além disso, a gente tem que entender que em enlaces muito longos, a gente tem que assumir uma certa condição e que a Terra não é absolutamente plana. Então, essa expressão aqui, do ponto de vista de telecomunicações e cálculo de potência do enlace, é o que pode nos dizer se a Terra é ou não é plana, para nossa finalidade. Não entremos em discussões políticas e ideológicas sobre terraplanistas aqui, tá bom? Mas sempre que para nós a distância de comunicação for maior do que 10 vezes raiz cúbica do comprimento de onda, a distância em quilômetros, né? A gente vai assumir que a Terra não é mais plana. Então a condição para que ela seja plana é que a distância de comunicação tem que ser menor do que 10 raiz cúbica do comprimento de onda. Basicamente em enlaces de dezenas de quilômetros aí, isso começa a aparecer. Para mais altas frequências, olha só, para comprimentos de onda menores, essa distância pode ser menor, né? Quais são os elementos que o nosso balanço de potência vai ter que incluir, então? Parâmetros que a gente tem que saber. A potência na saída do transmissor e o sinal recebido, ou a potência que chega no receptor. A perda no cabo, do lado da antena transmissora, a perda no cabo do lado da antena receptora. Seria o que liga o rádio transmissor aqui à antena e o que liga o rádio receptor à antena. Tem rádios como aquele da Intelbras que a gente viu antes, que a antena é acoplada no próprio receptor ou transmissor, então não tem cabo. Outro parâmetro é que no lado do transmissor a gente tem um ganho em dBi da antena transmissor, seria GT aqui, e um ganho na antena do receptor, também em dBi, que diz quanto direcional ela é e quanto
vai ser maior o ganho se ela estiver apontada corretamente. Que é, vejam bem, nos cabos só tem atenuação, só perde sinal. Se a antena estiver bem apontada, isso aqui é um ganho. É maior do que 1, do que 0 o valor em dB. E aqui no meio do caminho, que é a atenuação sofrida no espaço livre. A gente vai primeiro ver como é a atenuação sofrida no espaço livre sem obstruções, e depois a gente vai ver que tem um cálculo mais complexo para estimar a atenuação no espaço livre quando a gente tem algum tipo de obstrução parcial aqui no meio. Como é que essas variáveis se relacionam? Potência recebida é a potência transmitida, menos a atenuação no cabo do transmissor, mais o ganho da antena do transmissor, menos a atenuação calculada para o espaço livre, 0, mais o ganho na antena do receptor, menos a atenuação no cabo do receptor. Essa é a potência recebida. Essa potência recebida eu vou comparar com a sensibilidade do receptor, da mesma forma que a gente fez a fibra óptica lá em cima. Só que agora vamos prestar atenção na equação, porque tem vários parâmetros diferentes, né? Se lá a gente se preocupava com emendas de conectores e a perda no cabo, aqui a gente se preocupa com esses elementos, antenas e atenuação. Lembrando que o ganho das antenas aqui é algo bom, é positivo então. Não é que sai mais potência do que entra, mas sai mais potência na direção que a gente quer. A perda por atenuação no cabo da antena transmissora e receptora, ela pode ser determinada pelo tipo de cabo e pela frequência de operação. Lá em cabos coaxiais a gente chegou a ver algumas tabelas, a gente comparou, né? E os cabos com diferentes características de diâmetros interno e externo. Impedância não influencia diretamente isso, mas a gente tem cabos de 50 a 75. Eles têm comportamentos diferentes de atenuação, em dB, para cada 100 metros do cabo. Em geral, essas distâncias entre as antenas e os transmissores e receptores não vai exceder aí 10 ou 15 metros. Mas caso a gente tenha distâncias maiores, aí a gente tem que pegar a banda em torno da qual a gente está fazendo a nossa transmissão. Pode ser em 400 MHz, em torno disso, porque tem uma banda lá aberta em 433 MHz, se eu não estou enganado, de uso livre. Tem uma banda em torno de 900, 915 MHz também, que é uma banda de uso livre, então os cabos geralmente também têm uma atenuação naquela banda, e tem a 2.4 GHz, que é a típica da Wi-Fi, que a gente está acostumado aí, e também para cabos que sejam adequados para utilizar na banda dos 5 GHz do Wi-Fi, talvez os fabricantes também forneçam aí atenuação em 5 GHz, mas não é o caso aqui. Aí a gente pode ver que tem diferenças grandes aí, ó, entre atenuação para diferentes qualidades de cabo. E se eu fosse escolher, por exemplo, o RGC 213, ele tem uma atenuação muito menor que os outros em qualquer uma das três aqui, apesar de que ele vai ter talvez uma massa maior, um preço maior. Vejam que o diâmetro externo dele também é bastante grande. Mas existe tudo uma troca aí entre valor que eu vou pagar pelo cabo e atenuação efetiva. Daqui a pouco eu vou ver que isso aqui pode significar pouco no meu enlace de comunicação, porque eu não vou ter 100 metros sempre, né, de cabos. Os parâmetros dos ganhos das antenas, GT e GR. Eles são uma comparação em relação a como uma antena isotrópica iria espalhar. Uma antena isotrópica é aquela que espalha a mesma potência em todas as direções. Todas as antenas elas têm esse parâmetro então definido em dBi, que é dB em relação a se fosse isotrópica. Se fosse isotrópica, ela espalharia em todas as direções a mesma potência do sinal, então tem uma certa característica. Melhora em relação a... sempre as antenas vão ter um ganho positivo em dBi. Senão não faria nem sentido usar a antena, se não fosse positivo esse ganho. Essas antenas aqui são bem comuns, a gente vê por aí para utilização desses rádios externos para a internet. Geralmente elas têm um tamanho de uns 70 centímetros mais ou menos de altura aqui e funcionam bem em 2.4 GHz. E aqui no meio tem um elemento ativo que realmente recebe o sinal que bate nessa na parábola aqui e reflete para dentro. Ela é uma antena parabólica também. Isso aqui é um outro tipo de antena parabólica, em que a parte ativa está escondida aqui dentro. Isso aqui é um tipo de antena parabólica que a NASA usa, tem dezenas de metros de raio aqui. E ela inclusive tem esse controle aqui do ângulo ao qual ela aponta. E na verdade o sinal que entra nela, ele se reflete aqui para um espelho aqui dentro e se reflete de novo para o sensor que está aqui atrás dela, na realidade, ou aqui dentro, essa parte. Então, toda a potência que chegar paralela aqui vai ser refletida num certo ponto e vai ser refletida para dentro dela. Ela consegue ter uma área maior de captura de potência. Então, por isso, na direção que ela está apontando, ela tem um ganho em dBi muito maior.
Existem diversos parâmetros a mais de antenas, a gente vai simplificar, abordando só os principais aqui que nos convém. Isso aqui é um outro tipo de antena, que se eu não estou enganado é tipo Yagi-Uda, tem vários elementos e ela é muito direcional, porque nessa direção aqui que ela está, ela tem bastante ganho, e essa distância aqui entre essas varetas é o que determina a frequência na qual ela vai operar muito bem. Esse comportamento de ter um ganho maior numa certa direção ele é representado nesse diagrama da antena, que é apresentado sempre nas folhas de dados dos componentes. Por exemplo, aquele rádio da Intelbras que a gente viu lá antes, que eu mostrei no datasheet, ele tem esse diagrama aqui, que indica, se a gente olhar aqui 0 grau, qual o ganho máximo que ela tem exatamente em 0 graus se estiver apontada a antena transmissora ou receptor naquela direção. Se a gente olhar aqui em 30 graus, se ela não estiver bastante bem alinhada, a potência já cai aqui para em torno da metade, nessa escala do meio aqui, que é uma escala da magnitude. Na verdade, em relação a zero, o zero corresponde a esse círculo mais externo aqui, a 15 dBi aqui, nessa escala lateral. À medida que a gente entra nos círculos concêntricos mais de dentro, 10 dBi, 5 dBi, ela vai então perdendo, né? Vai tendo um ganho menor. Se a gente olhar esse ciclo concêntrico aqui, que passa pelo 30 graus, corresponde a ser 5 dBi só de ganho direcional, se eu tiver com desalinhamento de 30 graus entre as antenas um ponto e outro. Eu vou tentar, claro, sempre alinhá-las o melhor possível. Então, se tiver em 0 graus, as duas antenas vão ter 15 dBi, quando elas estão bem apontadas uma para outra. E aquele grande fator do meio ali, que é o AO, que é o fator de atenuação no espaço aberto. Esse fator de atenuação ele é calculado por essa expressão aqui, que tem uma parte constante, 32,45, é uma atenuação, cuidado, mais 20 log da frequência em MHz que o sistema opera. Se ele opera em 2.4 GHz, 2.400 aqui. Se opera em 933 MHz, 933 aqui. 20 log da distância em quilômetros do enlace de comunicação. Vamos para um exemplo desse cálculo aí. Um rádio, transmissor e receptor separados por 1 km. Já sei o que eu vou usar aqui nessa expressão. E frequência de operação 915 MHz. Já sei o que eu vou usar nessa expressão aqui também. As antenas têm direcionalidade 3 dBi. Elas são um pouco direcionais, não são tão boas. Não existem obstruções, que é o caso que a gente estudou até agora. E o cabo no transmissor é tipo RG58 e tem 10 metros só. A gente tem naquela tabela o RG58 ali em cima. Não existe o cabo no receptor. E ele é de comprimento desprezível. Só tem um cabo do lado do transmissor. A potência no transmissor é 30 dBm. Ou seja, dá 1 watt aqui se a gente for procurar. A sensibilidade no receptor é menos 55 dBm. Então, é transmitido 30 dBm e a sensibilidade é menos 55 dBm. Determine a atenuação sofrida pelo sinal em propagação no espaço aberto. Indique por meio da balança de potência. O que a gente tem que equacionar nesse caso aqui? Vamos pegar todos aqueles vários parâmetros que a gente viu ali. Eu vou dar um zoom aqui para melhorar a visualização dessa expressão. Naquela expressão que a gente viu, a potência recebida, que a gente quer calcular, para a gente poder comparar com a sensibilidade, ela é a potência transmitida, 30 dBm, dado do transmissor. A atenuação do cabo do transmissor. O RG58 tem 59 dB para cada 100 metros de cabo na frequência próxima especificada, que é naquela banda 925 MHz, a tabela. Portanto, para 10 metros, ele vai ter 59 por 100 metros, vezes 10 metros, 5,8 dB de perda no cabo, naqueles 10 metros do cabo. O ganho no transmissor, na antena transmissora e o ganho na antena receptor, que é aquela indica que a direcionalidade é 3 dBi. É um ganho positivo, melhor. Quanto maior, melhor esses ganhos. A atenuação total vai ser, no meio aberto, 32,45 dB, 20 log de 915 MHz aqui, 20 log da distância em quilômetros, 1 km. Dá 1 aqui. Então, nesse cálculo aqui, passamos aqui, faço o cálculo do log também para 915, a atenuação total é 91,68 dB, que pode parecer bastante.
A atenuação no cabo do receptor é zero, porque eu disse ali que o comprimento dele é desprezível. Todos os dados do problema estão aqui. 30 dB mili, 915 MHz, 3 dBi, a não ser o RG58, que se a gente procurar lá em cima na tabela, o cabo tipo RG58 usado no lado do transmissor. RG58 na frequência de 915 MHz, ele tem 59 dB a cada 100 metros do cabo, por isso a gente fez aquela proporção ali embaixo. Tomando todo esse equacionamento aqui, substituindo todos os parâmetros dentro da expressão que a gente tem aqui embaixo, a gente chega em que a potência recebida é 61,6 dBm. É aquela baita atenuação em espaço aberto, é negativo, né? Mas a potência transmitida ela é positiva, 30 dBm. O ganho no transmissor é mais 3, o receptor é mais 3, o cabo do receptor é 0, o cabo do transmissor é menos 5,9 dB nessa parcela aqui. A potência recebida é 61,6 dBm. Ela é menor do que a sensibilidade. A sensibilidade que a gente viu no parâmetro do problema é 55 dBm aqui. A sensibilidade do receptor é 55 dBm. É a potência mínima que tem que ser recebida. Se a gente avalia, nesse caso, com esses parâmetros, a potência recebida estimada pelo cálculo é inferior à sensibilidade. Então não vai operar corretamente. Não chega a potência suficiente do lado do receptor, se comparando com o necessário, né? Pela sensibilidade. Qual seria a distância máxima, então, que a gente poderia operar esse enlace de comunicação? Vejam, eu comecei substituindo 1 km aqui, né, que era a distância de comunicação. Se eu botar alguma coisa menor que 1 km, vai dar um valor negativo, né, no logaritmo com base 10, e vai ficar menor a atenuação. Menor a atenuação, vai chegar num ponto aí que vai ficar que a potência recebida pode ficar igual ou maior que a sensibilidade. Já que a gente está com o problema pronto aqui, eu peço para vocês tentarem fazer esse cálculo aí agora. Qual distância funcionaria isso daí? A partir da tabela que eu tenho automatizado, conferir o valor, eu vou substituir aqui por distâncias menores, 900 metros. 900 metros diminuiu a atenuação do canal. Ainda a potência recebida é menor do que a sensibilidade do receptor. Vamos ver. 800 metros. 59,64 ainda maior que a sensibilidade. Eu vou diminuindo aqui, 0,7. 58,48 ainda menor. 600 metros, 0,6. Está chegando perto. Vai dar em torno de um pouco menos de 500 metros. Em 500 metros ainda é menos 55 dBm. É menor do que 55. Menos 55,5 é menor que 55. Então, 0,450 metros, vamos ver. Menos 54,64 dB. Isso aqui, sim, é maior do que a sensibilidade. Aqui o limiar em torno de 450 metros, vamos ver. 480, não, menos que isso. 470 metros. Praticamente é a distância máxima, então, que vai garantir que vai chegar sinal que a potência recebida é maior do que a potência da sensibilidade. Na verdade, 47 nem dá certo, né? 46, agora sim, 54,8 é maior do que menos 55. Então eu só fui calculando de novo a atenuação no canal para vários valores de distância menores do que a distância que estava. Quanto menor a distância, menor a atenuação, maior a potência recebida. Vejam a comparação lá em fibra óptica, a atenuação era na casa dos 16, 17 dB. Aqui chega a 80 dB só no canal. São valores bem maiores aí. Então o que a gente quer chegar é para qual distância a potência recebida é maior do que a sensibilidade do receptor. E a gente chegou nessa distância em torno de 460 metros aí.